Mas por que as pessoas brigam tanto com a nossa entrada no banheiro? Porque sempre citam o homem que vai entrar, o homem que vai fazer. Só que se a pessoa entende que nós, ao entrarmos, agora passa a ter um homem violentador, então essa pessoa nos considera um homem violentador. Exatamente. Toda vez que a gente vai entrar no banheiro e diz, ah, mas isso causa insegurança para as mulheres, significa que eles estabelecem que nós, mulheres trans, somos predadoras sexuais de mulheres. E isso é uma coisa que a gente não deve admitir. A gente, assim, se houvessem dados hoje que corroborassem com isso, vocês podem ter certeza que eu estaria aqui dizendo, eu realmente acho que a gente está oferecendo um risco. Mas hoje, até baseada nos dados que tu citou, a maioria dos estupros é cometidas por homem, 85% deles por conhecidos da vítima, dentro de casa, na igreja, na escola, como você citou, e a maioria em meninas menores de 13 anos. Eu, inclusive, acho que uma pessoa como eu, dentro de um banheiro feminino, eu sou uma proteção para outra mulher, caso um homem realmente entre. Porque aí são duas mulheres contra um. Não é mais só uma mulher que vai correr o risco, né? Então a gente vai poder se proteger. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente for para a aparência, toda mulher cisgênero que não se encaixe muito num padrão muito feminino, vai ser tratada como uma mulher trans ou uma travesti. Toda mulher trans que não consiga atingir certos graus de passabilidade, vai sofrer violência. E para além disso, a discussão sempre fica na mulher trans, né? Mas e o homem trans aí? O homem trans, onde é que ele vai parar, né? Então a gente tem bastante para discutir. Eu queria muito falar, eu queria até deixar um recado para os homens gays que não são mulheres trans, que vão para uma festa, que estão no carnaval, que estão vestidos de roupas femininas ou que estão performando um show no palco e vão nesse local. Vocês precisam ter cuidado porque isso é uma luta muito importante da gente. Quando a gente fala de uma mulher que tem barba, quando a gente fala de uma mulher trans que está em começo de transição, é uma pessoa trans que está lutando pelos seus direitos. Então, é muito importante que os meninos que são afeminados, que são gays, que são cisgêneros, que performam em festas, em eventos, uma feminilidade, entendam que a gente precisa do respeito deles para que as pessoas compreendam a nossa luta. Era isso que eu queria dizer. Essa desconstrução está deixando a gente numa situação que a gente não tinha antes. Porque a gente procurava o máximo ser feminina, o máximo. Agora, qualquer coisa... Não, eu sou mulher trans. Gente, a gente não pode aceitar isso em silêncio. Mas todos nós tivemos um começo, né, Michele? Não, mas esse começo, mesmo no começo, a gente já teve a coisa mais da feminina. Porque quando eu cheguei aqui em São Paulo, as travestis... Eu fiz assim... As travestis, eu não te considero travesti, porque você não tem silicone, você não tem peito, você não fez o nariz, você... Mas você era? Mas eu me sentia travesti, claro. Mas esse é o ponto. Então, mas aí elas queriam uma construção muito... Porque elas estavam reproduzindo com a senhora a mesma violência que a sociedade reproduziam com elas. Era o que eu estava falando para a Sofia. O peito grande. Então, elas acabavam reproduzindo entre... Porque qual é o maior sonho do oprimido, às vezes? Se tornar o opressor. Isso. Eu também passei por isso. Hoje a gente entende que a gente não precisa mais de um silicone no peito, que a gente não precisa mais de de colocar um silicone industrial, colocar a nossa vida em risco para sermos quem somos. Isso entende? mesmo. Mas antigamente, e muitas mulheres trans hoje em dia, elas reproduzem essa violência porque elas foram oprimidas de uma certa forma por outras e pela sociedade também. E só um detalhe, é uma vivência válida, é uma experiência válida, mas a gente precisa também entender que muitas vezes a gente precisa expandir um pouquinho mais os nossos horizontes para, por exemplo, eu já citei em outros debates, uma mulher cisgênero no Ceará teve o joelho quebrado por ter uma aparência masculina, acharem que era um homem entrando no banheiro. A personal trainer lá acho que foi de Pernambuco. As Pernambuco. Que, por ela ter uma aparência masculina, disseram que ela é trans, que tinha que usar o banheiro adaptado. Né? A gente teve agora, isso... O banheiro parece uma discussão tão boba, né? Mas não é boba. Não, calma. Boba muito, porque, gente, você está com vontade de ir no banheiro e você não poder usar um banheiro. Mas por isso que é boba. Isso que... Não, é uma discussão que ela não deveria existir no sentido porque de... Porque é a necessidade básica do isso, ser humano. É uma necessidade básica e nunca... Gente, imagina nós quatro aqui.
Às 4 agora. Ai, gente, vamos no banheiro e a gente tá num shopping, às 4 entra num banheiro masculino. O que tu acha que vai É acontecer? constrangedor até pro homem ver Então, uma mulher E o entrar. segurança vai vir o que e vai acontece? tirar. Ele- Agora, vejam bem a solução que eu pensei. A solução seria o quê? Por exemplo, um homem maníaco não vai mudar o nome social dele. Então, nós já conseguimos trocar o nosso nome, temos o nome social. Temos esse direito hoje em Temos dia. esse direito. E então, quando a gente entrar num banheiro, você tem seu nome social. Não é social o nome, É tá? A retificação. gente pode É retificar mesmo. retificação, é retificação. Nome social seria Social nome são de- leis estaduais específicas que tem isso. É, não pronto, eu tenho meu nome lá. Tá Michele, e aí tá lá, feminino, tá. Um homem maluco não vai fazer isso só pra ver mulher pelada no banheiro. Então você tá querendo dizer que tipo, era bom colocar segurança na porta. E, não, segurança não. Foi pego dentro do banheiro fazendo alguma outra coisa e não Só que, tem o amiga, nome Deixa eu mudado. falar, só que aí, isso a gente tem que provar novamente a nossa existência, quem nós somos, aquilo que mulheres Também, biológicas não precisam isso, fazer, é, entendeu? não precisa. Então, assim, um maníaco foi lá, se passou por uma travesti, entrou no banheiro, abusou de uma mulher De uma lá. mulher. Aí todas nós pagamos por conta disso. Engraçado, se uma mulher biológica cometer um assassinato, todas não pagam, mas nós travesti temos que pagar por conta de um maníaco. A exigência não. é sempre maior para nós. Para nós, exigir de nós. Mas o que é que acontece? Não, o que eu quero explicar é o seguinte, não vai ter ninguém olhando RG de ninguém. Na hora de entrar. Na hora de entrar. Não Não vai é ter, isso, tá. não é isso. O que eu estou dizendo assim, foi pego um homem tentando abusar de uma mulher dentro do banheiro, ele estava vestido de mulher e falou que é mulher trans. Ele só pode alegar se ele tiver o nome... Mas isso Mas aconteceu... como que ele vai provar Peraí, ao entrar no isso banheiro? Só um detalhe. Isso nunca aconteceu. Isso Esse são é- coisas que as pessoas estão fantasiando. Então, aqui no Brasil a gente não tem esses casos, mas a gente tem, casos, teve um na Inglaterra que um homem entrando com aquelas jaquetas de, sabe a jaqueta de trânsito, aquela reflexiva? Ele entrou num banheiro feminino para filmar mulheres, homem, não dizendo que era mulher trans. Quando ele foi preso, a polícia falou com ele e disse, não, eu sou uma mulher trans. O homem que usou isso, ele tentou fazer o quê? Para se livrar do crime que ele estava cometendo enquanto homem, ele tentou dizer que lá era um local de direito dele, por ser uma mulher trans. Só que não só a polícia já o conhecia, como nada na sua vida refletia qualquer transição, nada. Ele era um maníaco, então. Sim, era um abusador de mulheres, era um homem abusador de mulheres. Mas o que acontece? As pessoas usam um caso desses para dizer que nós somos o perigo. Então, se tu parar para perceber, todas as vezes que tu citou, o problema foi sempre o homem. Nunca foi a mulher trans, nunca foi a mulher cis, foi sempre o homem. Então a gente precisa parar de permitir que hajam essas violências cometidas contra mulheres trans e cis, por causa da sua aparência, porque tem homens que são grandíssimos filhos da puta e que entram no banheiro feminino para estuprar uma mulher. Só um detalhe, a porta nunca impediu um homem de entrar. Tanto que nós tivemos uma reportagem que saiu no Fantástico, onde uma mulher saindo da balada, o cara que ela ficou, ela não quis continuar com o cara, ele arrastou ela para um posto de gasolina abandonado, no banheiro deste posto de gasolina e entrou lá dentro. Então, além da porta não impedir nada, o banheiro serviu como local para um homem arrastar uma mulher para dentro. Agora, chega lá e é uma mulher trans. O que tu acha que esse cara vai fazer? Tu acha que ele vai violar quem ele é como homem? Aí ele vai querer bater, E matar, vai querer esquartejar, vai querer sumir com o corpo, porque é sempre essa violência. Então, o banheiro, na configuração que nós temos atual na nossa sociedade, que é dividida basicamente em 3, banheiro masculino, feminino e banheiro adaptado, a gente tem que usar de acordo com o nosso gênero. E aí, caso a gente queira evoluir um pouco, os banheiros daqui do local que a gente está gravando são todos sem gênero, se vocês repararem, né? Você pode entrar ali, fazer o xixizinho, depois entra um homem, faz o xixizinho, seria uma outra solução. Mas até quando foi feito isso em Bauru, no McDonald's de Bauru, houve um movimento de parlamentares para fazer o Bauru desfazer essa estrutura de banheiro e deixar novamente Mas divididos é por aquilo sexo. que eu falo, as pessoas elas se incomodam muito com a vida do outro e se preocupam menos com a sua.
Porque o banheiro que eu uso vai incomodar outra pessoa. Se ela está incomodada, ela usa da casa dela. Porque no avião ela tem que dividir o banheiro comigo de qualquer forma. Exato. Tem locais que o banheiro é unissex e ela vai ter que dividir comigo. Então, por que agora virou pauta o banheiro da mulher e do homem? Qual a trans vai usar? Eu vou te falar como eu vejo essa situação. Eu não acho que o problema seja o banheiro. A intenção é a exclusão de pessoas trans de qualquer lugar. Então, qualquer coisa que eu tenha, qualquer arma que eu tenha para tirar a paz de uma mulher trans, eu vou usar. Então, as mulheres trans estão começando hoje a estar numa novela, né, a trabalhar num emprego. Então, a gente vai perturbar onde? No banheiro. Porque olha quantas coisas tem Mas não é só o banheiro, viu? Mas olha quantas coisas tem para resolver na política, quantas coisas mais importantes do que simplesmente a perturbação do banheiro. Entende? O banheiro é só uma forma de falar assim, vamos perturbar as travestis, porque não tem números, como a Michelle trouxe aqui no Brasil, de ter acontecido nada no banheiro. Nós só vamos dividir a torneira e o espelho, porque tem cabine. Eu nunca vi uma mulher pelada. Eu também nunca vi uma nunca mulher vi no pelada banheiro. no banheiro. E eu frequento há 50 anos banheiro feminino. Então o que eu vejo é que Amor, essa se eu ver, eu perseguição... não vou sentir afeto nenhum. Eu vou Exatamente, sentir, mas o que eu vejo é a perseguição do banheiro, o lance do banheiro é o seguinte, é um assunto polêmico porque envolve corpo da mulher, envolve órgão genital, envolve um ambiente fechado que os homens, que são na sua maioria machistas, que nós estamos num país machista, eles não entram nesse local. Então, eles trazem esse discurso de que a gente não pode entrar num local que eles mesmos não conhecem. Então, eu acredito que é um machismo predominante com a transfobia, usando qualquer coisa para tentar nos destruir mentalmente e excluir que a gente acesse qualquer coisa, desde do emprego a um banheiro. Posso pegar só um ganchinho? É bem rápido, só porque eu não sei se eu sou a única aqui que é casada com uma mulher, que isso também é um ponto de polêmica, só para deixar claro. É verdade. Eu entro no banheiro feminino e no vestiário feminino e me troco e eu não tô lá para olhar outras mulheres. Eu tô lá para quê? Para fazer xixi, para lavar minha mão. Vê, porque não consegue ver nada. Não, mas eu digo em nenhum lugar. Então, por incrível que pareça, mulheres trans que gostam de mulheres também não ficam olhando outras mulheres. Até entendeu? porque existem mulheres cis lésbicas que frequentam esse Então, é banheiro. isso que eu ia falar. Quando eu falo na internet sobre o banheiro, né, pra galera que me acompanha, eles falam assim, eu falo, não tem dados de abuso de uma mulher trans para uma mulher biológica, cis. Ah, mas tem a mulher trans que se atrai por outra mulher. Fala, meu amor, ela vai entrar no banheiro, o máximo que ela vai fazer é dividir um batom com a outra. E acabou. É isso aí. Entendeu? Não existe criança trans. Não existe criança trans. O que existe é criança. Criança, o ser humano criança, que está começando a entender o mundo. Não sou a favor de criança em parada gay. Não sou a favor de já mostrar o mundo inteiro da sexualidade para uma criança. Para que tanta pressa? Para que andar depressa? Vamos com calma. É uma criança. Independente de ser homem, de ser mulher, é uma criança. Quando ela não começa muito cedo a dizer que não se identifica com o que estão chamando ela, vamos esperar. Vamos esperar. Eu acho que, assim, estão se precipitando demais e já vão logo carimbando. É uma criança trans. É uma criança. Tem que ser tratada como criança. Não pode colocar uma criança para desenvolver os hormônios. Né? Tomar hormônio para isso, para aquilo. Eu fui tomar hormônio com 16 anos, passei super mal, me senti agressiva, eu não sabia o que era. Então, mexe demais. Eu com 16 anos tomei a primeira injeção de Perlutan. E tomava também uns comprimidos também que se jogava dentro de uma vitamina de banana. Tomava uma cartela, eram umas coisas malucas. E isso mexeu demais com o meu corpo. Eu tinha 16 anos. Agora imagina essa coisa. É uma criança trans. Vamos tomar hormônio feminino, vamos tomar hormônio masculino. Gente, para que tanta pressa? Vamos esperar.
não existe criança trans, existe apenas a criança e a infância. Não podemos acelerar o passo de definir se aquela criança é trans, se ela é gay ou etc. Crianças em parada da diversidade também acham um absurdo. Aquela criança está desenvolvendo as suas informações ainda. Ela não sabe o que ela é. Dizer que uma criança é trans é a mesma coisa de dizer que uma criança pode dirigir um carro, pode beber bebidas alcoólicas, que ela pode responder por si, pelo que ela acha. Eu acho que existe sim crianças com os trejeitos afeminados, mas é apenas uma criança. A criança brincar com uma boneca não significa que ela é gay ou que ela é trans. É apenas uma criança. Vocês falam muito de hormonização para crianças trans, de parada LGBT para crianças trans, e vocês esqueceram que até no começo aqui do debate vocês também falaram da infância de vocês e vocês foram crianças trans. Existe uma diferença entre eu ser uma criança trans e eu ser uma criança sexualizada na minha infância. Se eu sou mãe de uma criança que demonstra ter um cérebro de mulher, atitudes de mulher, eu não vou pegar o meu filho, eu sou contra isso também. E sexualizar aquela criança e obrigar aquela criança a qualquer coisa. Eu acho que hoje nós vivemos num século super avançado e eu acho que é sobre a gente não cancelar a nossa própria existência. Eu fui uma criança trans. Eu não entendia que eu era trans. Eu não tinha a informação. Eu nunca me encontrei no meu corpo. Desde criança, eu fui uma criança triste, depressiva, uma criança que não brincava nem com nada. Eu era uma criança que vivia pelos cantos. Por quê? Porque eu não entendia o porquê que eu nasci num corpo que não era compatível com a minha cabeça. Isso me trazia sofrimentos e me fez crescer com vários traumas. Eu não estou dizendo que a minha mãe tinha que pegar na minha mão e falar assim: parabéns, você agora é uma mulher trans, vamos botar um lacinho na sua cabeça e te dar um presente. Não é sobre isso. Mas eu estou falando sobre a gente respeitar, sim, o crescimento natural do ser humano. O único motivo pelo qual existem crianças trans é porque a gente atribui gênero para as crianças quando elas nascem. Se a gente não atribuísse gênero, se a gente dissesse realmente criança é só criança, e não atribuísse nada a ela, a criança seria quem ela é, não quem a gente diz que ela é. Porque a partir do momento que um bebê nasce, a gente faz uma análise. Qual a genital que esse bebê tem? Se esse bebê tiver uma genital masculina, nós vamos dizer é um menino. E aí acontece casos como o nosso. Se tiver uma genital feminina, nós vamos dizer é uma menina. E acontece casos como o Tarso Brent, por exemplo, ou o Tami Miranda. Então a gente precisa entender que o único motivo que alguma criança pode não se identificar com o que foi designado é porque a gente designa isso. E aí vem os mitos, a partir daí vem os mitos, da criança hormonizar, da criança dirigir, ter autonomia. O processo hoje no Brasil de acompanhamento de crianças e adolescentes trans é em média de 6 a 10 anos e a hormonização na resolução anterior do CFM só poderia começar aos 16 e na resolução nova só aos 18. E eu não sei se você sabe, mas eu estou estudando todas as referências do CFM individualmente e é um grandíssimo saco de bosta aquilo, onde eles pegam estudos que comprovam 0,2% a 0,3% de taxas de destransição em alguns estudos ou uma desistência de transição em um universo de, sei lá, 500 crianças. Um estudo da JAMA Pediátricos lá são 2 que tem, que eu já citei algumas vezes nos debates. Uma desistência após a hormonização, uma dose de hormonização, diga-se de passagem. E a gente usa esses estudos que mostram que o índice de arrependimento, inclusive, é nulo praticamente, estatisticamente é nulo, e diz criança trans não existe. Não faz nem sentido fazer essa afirmação. Se não houvessem crianças dissidentes de gênero, não haveria como nós existirmos, porque nós somos a sequência, o resultado de crianças que em algum momento se demonstraram dissidentes daquele gênero designado. Então, dizer criança trans existe significa só dizer existem crianças que receberam um gênero no nascimento e não se identificam com ele. O que elas são a partir dali
é outra história. Mas por não se identificarem, elas são trans. Então, Para mim, criança é apenas uma criança. Não é nem menino, nem menina, está vivendo a sua infância ali. Eu não digo que ela lá na frente não vai se identificar, porque é um processo que deveria ser natural. Acredito que e nisso inclui a questão de ideologia de gênero em escola, em ambientes, e até mesmo levar uma criança para uma parada LGBT. É a mesma coisa de pegar esse copinho aqui para a criança e falar que, ó, isso aqui é um avião. Ela vai acreditar que isso é um avião e vai brincar com isso aqui. Então, assim, não adianta você rir, porque Não, é a mas grande é- realidade. mas é porque isso eu fui uma aprendizado. criança, você foi uma criança, Claro. e criança, ela bota o dedinho na tomada. E você fala, não bote, ela vai botar. E é questão de ensinamento. Tem outro caso que é muito legal, que vai sair um filme agora, inclusive na Brasil Paralelo. Pode falar? Brasil Paralelo, você está fazendo um filme maravilhoso. Olha o seguinte, o que aconteceu. Nasceu dois gêmeos do sexo masculino. é o caso do John Money, John é caso Money. batido, Aí, gata. e o que é que acontece? O médico errou de uma forma que ele fez assim, vamos criar como mulher? Posso dar um pouquinho mais de contexto? A família foi fazer a circuncisão das duas crianças, tá? E em uma delas, o médico errou e causou uma amputação parcial do órgão genital da criança. O John Money, numa teoria bizarra dele, disse, vamos criar como menina. Ou seja, pegou alguém que não se sabia o gênero, mas que nós atribuímos como menino. Menino por quê? Por causa E do órgão que, genital. isso, e que a gente sabe que 98, 99% vão se encaixar na sua própria identificação, e disse, vamos criar como menina. Agora segue e me conta o que aconteceu quando tentaram forçar esse menino a ser menina. Ele não se identificava como mulher. Ele se identificava como hétero. E é por isso que eu falo que tudo tem o seu tempo para se identificar. Não é... Ele se suicidou, né? Ele. Aham. Ele se suicidou, o outro não, né? Então, você vê o quanto é grave. Mas é isso que Mas eu o que falo. foi feito nisso? O que aconteceu? Qual foi o final? Peraí. Fizeram a vagina nele. Então, forçaram um gênero nele. Né? Mesmo assim, ele se Olha identificava só, como homem. se forçaram um gênero nele e deu errado, a gente consegue comprovar que não dá pra forçar gênero em alguém. Gênero em ninguém. Certo. Não dá. Só que Ponto. quando a Segura gente isso. nasce, alguém vem e diz, o teu gênero é tal. É certo ou errado isso? Não. É feito ou não é? É. É feito. Então alguém disse qual é o teu gênero, mesmo que tu não tenha expressado. Sim, o médico diz. Exato. Afirmou. Mas ele afirmou baseado no quê? Na sua genital? Na tua genital. A tua genital define teu gênero? Para mim, Não. sim. Mas se tu é uma mulher trans, não tem como a Eu sou uma genital... mulher trans, não uma mulher biológica. Mas aí a tua genital não definiu o teu gênero. Porque se a tua genital tivesse definido o teu Porque gênero, só tu seria existe dois homem. gêneros. Mas daí tu seria homem. Biologicamente, eu sou macho. Não homem, macho. Aí é você que tá dizendo. Biologicamente, dentro da nossa divisão biológica, tu pode ser macho. O seu DNA é o quê? É mulher trans? O meu DNA é a cadeia de informações genéticas do meu corpo. Quando puxa a genética, dá o quê? Depende do que tu analisar. Não, você tá mudando, não depende. Não, tá? é que Você, claro que depende. biologicamente, você Não, é o quê? claro que DNA depende. de um Não, homem. gente, Tá correndo do assunto. Não. Depende do que tu analisar. Por exemplo, se tu analisar o SDN-POA, que é uma área celular atrás da área óptica, né? Chama área sexual dimórfica pré-óptica hipotalâmica, tá? Tá. Calma. É um conjunto de células que a gente tem atrás dos olhos relacionado ao hipotálamo, tá? Se esta área for medida, por exemplo, em um homem gay e em uma mulher cis que se atrai por homens, as duas áreas são iguais. Então, se tu calma aí. ok. Então, se tu analisar essa área, o resultado é que homens gays também são mulheres. Tá, ok. Se tu Isso é o que analisar você tá dizendo. se tu analisar cromossomos e não analisar quais genes foram ativados, tu vai dizer que todo mundo XY é homem. No entanto, a gente tem pessoas XY cujo SRY, que é o gene que faz ter o pênis, não ativou. Então a pessoa desenvolve com a vagina, Certo. mesmo sendo XY. Tá, vamos supor. Então tudo depende do que tu Vamos supor que eu analisa. acredite nisso aí, ok. Não é mas... supor, isso não, mas tá eu na vou, ciência. eu vou fingir que eu acredito, ok? Tá, vai lá. Você Finge pode que tu acredita. engravidar? Não, eu não Você tenho útero. menstrua?
Eu não tenho um útero. Então você não é uma Mas Então, tem um uma monte de mulher que não então, tem. Então as mulheres Mas o assunto que é criança não, trans, não né? podem engravidar. Uma criança não é pra mulheres que engravidar. têm problema Mas no elas, útero, na- não elas são nasceram mulheres. biologicamente mulheres. É elas têm diferente. problemas, mas Então, é diferente. mas é que- A gente não nasceu com isso problema não no é útero. baseado. Olha o perigo, por exemplo, que a Erika Hilton fala. Isso não tem como basear. Pessoas que engravidam, quer dizer, tá desumanizando, tá não tirando a tá, mulher do porque lugar existem dela. pessoas que engravidam que não são Sim, mulheres biológicas. Só, tem que, Gente, só não é- a mulher engravida. Peraí. Pra gente estabelecer do que a gente Você tá não me falando. respondeu. Mas Você qual foi a pergunta? engravida, você Eu respondi menstrua, isso, que eu não- ouvi. Começou a Mas eu gritaria. falei que eu não engravido, eu não Então, tenho... biologicamente você é? Eu não tenho características primárias sexuais de uma Então, fêmea. biologicamente você não é? Não sou uma fêmea. Ok, obrigada. Mas e cadê a mulher nisso? Macho e fêmea, você nasceu Mas cadê a mulher? macho. Cadê a mulher? Você nasceu macho. Aí é a Sim. sua identidade, eu respeito ela. Mas é disso que a gente tá falando. Se é criança trans, a gente não tá falando de biologia, a gente tá falando de identidade Criança de gênero. trans. Porque a gente- Cara, não tem como você falar O que, pra que mim. a gente defende aqui? Que elas são crianças. Então Exato. a Mas gente, por que a gente atribui não gênero? precisa. Por que a Aí gente é um atribui médico, aí é o que a gente biologia. precisa Então tá certo é alguém atribuir acolher. teu O que a gênero. família precisa é acolher a criança. Tá certo o atribuir teu acolhimento, gênero. Não acho que tá certo. Independente. Vamos Mas lá, é o que isso tu tá não, eu defendendo. achar que não tá certo não significa que eu acredite que a criança ela seja trans. Então eu a criança acredito cis? que ela tem a liberdade. A criança cis? O quê? Existe criança cisgênero? Claro que Claro que existe. existe. E É por que aquela que que não- se identifica com o que foi atribuído a ela. E por que não existe transgênero? Então, Porque ela é uma criança e ela não entende do que Mas ela entende que ela é cisgênero, então. Não, você perguntou se ela existe, não se ela entende. É Tá, diferente. mas olha só. Vocês estão dizendo que a criança trans não existe porque ela não tem como entender, é muito cedo. Exato. Calma. Exato. No entanto, em relação à criança cisgênero, que é algo atribuído, aí vocês estão mudando. Aí vocês estão dizendo, não, aí ela entende, porque ela quem ela é e tal. Como que para a criança cisgênero, vocês entendem que a criança entende a sua própria identidade de gênero, mas para a criança transgênero, você não entende que a Eu não Eu criança... tô não falando falei é a que eu- precipitação de Qual mostrar... precipitação? Eu não falei que ela entende que ela é cisgênero. Como se dá, peraí gente, como que se dá o acompanhamento, como que se dá o processo de transição de uma criança? Então, vamos estabelecer criança, alguém que não entrou na puberdade ainda, tá? Certo. Como que se dá a transição de uma criança trans? Como que funciona? Acredito que com terapia, psicologia. Não, como que funciona? Ela vai transicionar, vamos supor, tá? Criança. É isso, como é que é esse processo? Como vocês acham que é esse processo? Você tá falando o quê? Uma criança que não entrou na puberdade, Tá. disse que E não os é do pais- gênero, disse que não é daquele gênero. Como que é a transição de uma criança? Hoje, se tu tivesse que dizer pra mim assim, ó, o que eu sei é que criança transiciona assim. O que é esse assim? Olha, por exemplo, eu vou tirar por mim. Eu Tá. vivia normal, eu achava que eu era mulher. Tá. O que é que acontece? Antigamente, as mulheres não usavam absorvente como se vendia. Tinha um paninho, colocava um pano. Eu tinha meu pano também. Com achava- quantos anos você tinha esse pano? Acho que com 8 anos. Você era uma criança trans Então, performando algo. mas Você esperou o processo para se identificar. tinha outras pessoas que faziam a mesma coisa e não virou trans. Existe, mas precisa se esperar para Quem que ver define o isso? grau. Não, quem que define isso? Ela mesmo. Ela não, vai não definir. é ela. Aí que tá. Gente, Não, desculpa. a mãe e Michele, o pai Michele, pode peraí. fazer o que Deixa- quiser, a sociedade pode fazer não o que é o quiser. pai e a mãe. Ela vai decidir. Gente, deixa eu O explicar. método de transição Tá, que te vamos lá. incomoda, Ó, não é isso? Primeiro, Hormônio antes. não tem hormônio Não para existe, né? criança. É crime. Não existe hormônio para crime, criança. não Deixa eu pode. explicar, tá? Crianças, elas podem entrar, dependendo do seu sexo, na puberdade aos 8 ou aos 9 anos, até os 12 ou 13. Enquanto essa puberdade não inicia, a gente está falando de alguém pré-púbere, que é estágio Tanner 1, onde não existem grandes diferenças biológicas, fora a presença de características primárias. As características secundárias dessas crianças, tanto fêmeas quanto machos, né, são muito similares, tirando as primárias, que aí a gente está falando de testículo, ovário, de pênis, essas coisas, tá? Uma criança, quando ela diz para um pai, aos 3 ou aos 4 anos, pai, eu não sou um menino, eu sou uma menina. Qual a idade? 3, 4 anos. Tem os Tem casos de 3, 4 anos, os meninos se Os identificaram. pais, muitas vezes, não sabem o que fazer. Aí que é um erro. Aí eu vou dar... que calma, tem que calma. esperar. Gente, É isso que... Não, é essa Gente, pressa. Escuta ela Espera, falar. deixa- vamos deixa- pegar o raciocínio deixa eu dela, ter- deixa eu terminar pra de depois a falar. gente ouvir de vocês também. Aí o que acontece? Esses pais, às vezes, não sabem o que fazer.
Porque lidar com uma transexualidade é muito, tipo, meu, o que eu faço? Eu não sou trans. É a falta de informação. Muita falta de informação. Então, esses pais levam essas crianças aqui em São Paulo, por exemplo, no Antigos, que é o ambulatório trans aqui de São Paulo, tá? Nesse ambulatório trans, existe uma equipe multidisciplinar de pessoas especializadas em gênero. Endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, assistente social, pessoas que trabalham o gênero das pessoas em relação à expressão desse gênero dessa pessoa, tá? E aí, durante esse processo de avaliação, 8 de cada 10 crianças não são trans. Elas fazem o acompanhamento e logo depois vão embora. Porém, 2 de 10 são. E como é que a gente chega à conclusão de que essas 2 de 10 são? Com o acompanhamento. Aí os médicos fazem esse acompanhamento, detectam quais são então as crianças trans e se for uma criança mesmo, a transição é só social. O que eu quero dizer? Roupa, cabelo, às vezes troca de escola para não ter que lidar com o bullying de uma escola que tava. Mas você não acha muito pesado para uma criança ter que lidar com o bullying, com a transfobia? Mas ela vai lidar pesado. com o bullying com a transição ou sem a transição. Porque o bullying vai acontecer por ela ser apenas uma criança. Por ela ser dissidente do gênero. Entendi. Então a gente precisa olhar e dizer assim, ó, essas que são dissidentes do gênero, a gente precisa dar amparo para elas. Porque o que acontece? Eu estava vendo a Sofia. A Sofia é bem mais baixa que eu, né? Eu tenho 1,81 m. Medi essa semana na nutricionista, tá? O motivo pelo qual eu tenho 1,81 m é que durante a puberdade eu recebi uma carga de testosterona que a minha mãe não sabia que eu deveria bloquear. E a minha mãe, conservadora, católica, o meu lar militarizado. Então eu recebi efeitos do meu corpo, como o tamanho da minha mão, o tamanho do meu pé e a minha altura, que nunca mais vão embora. Né? E eu era uma criança trans. Mesmo em 1986, a minha mãe, se tivesse pelo menos me levado a um médico, ela poderia ter visto que eu não me enquadrava num padrão social de ser um menino, né? Então, assim, a gente precisa entender, a maioria das crianças que se dizem... Mas peraí, a maioria das crianças que se dizem trans não são. Mas o que faz a gente ter certeza das quais são é justamente o acompanhamento. Olha, eu posso até concordar em parte com você. Vamos colocar que criança trans existe. Não estou falando que sim, no sentido figurado. Vamos colocar que criança trans existe. Tá. Realmente, se quando criança nossos pais colocassem a gente para passar no psicólogo, terapeuta, e a gente fosse se entendendo e esperasse o processo certo para a gente iniciar a nossa transição lá com os 13, 12 anos, por exemplo, porque quando mais novinho, acho que é muito pesado para a criança ter que lidar com tudo de uma vez só, com muita informação de uma vez só. Tu não acha que é mais leve? Não. Por quê? Mas voltando ao assunto aqui. Tá. Eu entendo, em parte, a questão de vocês defenderem isso, porque eu sofri muito abuso do meu pai. Anda que nem homem, se veste que nem homem, não mexe no cabelo, que é coisa de mulher, fala que nem homem. Então, acho bom, sim, os pais terem um entendimento, mas esperar o processo certo para essa transição. Mas aí vem ao ponto que é extremamente importante. A transição sendo só social, ela vai fazer que quando tu chegar na idade da tua puberdade, vamos supor 13 anos, tá? Quando tu chegar na idade da puberdade, tu já está vivendo a tua realidade há alguns anos e tu já não está mais tendo que lidar com aquela pressão inicial, porque a escola que tu foi estudar já sabe que tu é a Sofia. As pessoas com as quais tu convive hoje já sabem que tu é a Sofia. Quando tu é adolescente e tu vai transicionar já na adolescência, tu já tem um círculo de pessoas na tua volta que no momento que tu disser, eu não sou homem, tu vai sofrer bullying, tu vai sofrer violência, tu vai sofrer agressão, vai ter um post na página da rede social tirando onda com a tua cara, vai ter gente botando papelzinho nos banheiros dizendo fulano é não sei o quê. Mas quando tu é criança e tu chega na adolescência e tu já passou por um processo de transição social, lembrando que eu não estou falando de transição hormonal, social, quando tu chega lá com Sofia, ninguém sabe que a Sofia era o nome morto. Ninguém sabe disso. Por isso, eventualmente, os pais, inclusive, mudam de escola. Então, vamos, como tu comprou, só para o argumento, a minha posição, tá? A criança trans ter o acompanhamento, a criança ter o acompanhamento adequado, leva ao diagnóstico certo.
A criança não ter o acompanhamento, além de não dar o diagnóstico, pode levar ao sofrimento. Agora eu entendi. Esse acompanhamento eu acho completamente relevante, muito importante. Eu vou contar um caso aqui verídico. Eu cheguei na cidade, aí a hoster da boate fez assim, eu gostaria muito, que eu sou muito fã da Michelle Summer, não sei o que lá. E blá, blá. Quando eu conheci ela, cheguei na cidade, né? Aí ela, Michelle, eu sou só feia. Eu digo, menina, você é muito feminina, pra você virar travesti é só um gloss. Aí ela fez assim, meu sonho, Michelle, mas minha família é rica e eu não posso virar travesti. Mas desde criança que eu queria ser travesti. Tá. Na outra, depois eu fui novamente para essa cidade. Aí ela foi me buscar novamente e ela estava muito... E eu e meu irmão... Olha só, eu e meu irmão, ele tem 17 anos e ele come todas as meninas. E meu pai diz que tudo é dele porque ele é hétero e toda semana ele tá com uma menina nova. Aí na outra vez eu fui para a cidade novamente. Tá, ela veio me pegar, mas ela estava meio triste. Eu fiz assim, querida, você tá triste?